Fala, minha audiência, tudo bem? Olha, antes de tudo, se inscreve no canal. É rapidinho e vai ajudar muito a gente aqui a crescer. E hoje a gente vai falar o quê? Vamos falar do Ballon d'Or, premiação onde o Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football em conjunto com o jornal L'Équipe francês. Segundo lugar ficou o Lamine Yamal. Terceiro lugar, o motorzinho Vitinha do Paris Saint-Germain e da seleção portuguesa. Em quarto, o craque egípcio Mohamed Salah. E em quinto, Rafinha, o brasileiro. E aí que chegou a um ponto que eu quero falar. Muita gente achou injusto que o Rafinha tenha ficado ali tão longe, em quinto lugar, fora dos três primeiros. E aqui nós vamos fazer essa análise e vamos ver o que os números dizem. É lógico, eu concordo que toda a parte do brilho, da arte do futebol é importante também nessas eleições de melhor do mundo. Mas tem que ter ali um critério, né? E tendo um critério, a gente tem que estar coerente com ele. Então vamos começar aqui para analisar isso, vendo qual é o critério ou quais são os critérios da France Football e do L'Équipe para escolher o Ballon d'Or da temporada. Temos aqui que o regulamento começa dizendo que consideramos aqui o desempenho de todas as competições nacionais e internacionais no período de 1º de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025, excetuando-se as Olimpíadas de 2024, porque foram consideradas como da edição anterior do Ballon d'Or. E são 3 critérios que, em ordem de importância, se resumem a desempenhos individuais, caráter decisivo e impressionante. Aqui, o impressionante está números e arte do futebol. O segundo, desempenho coletivo e conquistas. E o terceiro, classe e fair play. Então, vamos começar a nossa análise pelo segundo critério de importância, que são os títulos. Uma coisa importante. Nós aqui estamos analisando o Rafinha contra os 3 primeiros colocados. Você não vai ver o Salah, porque o Salah está em quarto. E aqui a questão é, Rafinha foi injustiçado ou não de não estar entre os 3? Então aqui a comparação vai ter o Rafinha, o Dembélé, o Yamal e o Vitinha. No critério de títulos, tanto o Lamine Yamal como o Rafinha, como jogam na mesma equipe, ganharam os mesmos títulos, La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Dembélé e Vitinha também ganharam os mesmos títulos no Paris Saint-Germain, Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França. Porém, o Vitinha ganhou um título a mais, ganhou a Nations League por Portugal. Então, se o critério fosse só título, o primeiro colocado seria o português Vitinha. Eu vou mostrar aqui agora prêmios individuais conquistados por cada um deles durante a temporada passada, fora o Ballon d'Or. Vemos aqui que o Dembélé venceu o prêmio de melhor jogador da Champions League, melhor jogador da Ligue 1 e melhor jogador da Supercopa da França, assim como o Rafinha venceu o melhor jogador da La Liga, melhor jogador da Supercopa da Espanha. O Vitinha entrou na seleção da Ligue 1 e já o Lamine não ganhou nenhum prêmio assim relativamente importante na temporada passada. Aqui vale notar que só na premiação do melhor jogador da La Liga, o Rafinha ficou à frente do Lamine Yamal. Como eu disse, porém, prêmios individuais não faziam parte das regras da France Football. Então, vamos para o que fazia parte, a questão de desempenho. E aqui, já nessa primeira janela de desempenho, vemos que o Dembélé, em 60 jogos na temporada, fez 37 gols e 15 assistências, totalizando 52 participações diretas em gols. O Yamal, em 65 jogos, fez 23 gols e deu 23 assistências, 46 participações diretas. O Vitinha, em 67 jogos, 8 gols, 8 assistências, 16 participações diretas. Mas aqui não é um critério que beneficia o Vitinha pela posição dele em campo. O Rafinha, em 67 jogos, eu tive que colocar aqui os dados da seleção brasileira que faltava aqui nesse site, marcou 38 gols e deu 23 assistências. Participação direta em 61 gols, em 60 partidas, mais participação em gols do que partidas. O maior número de todos eles aqui. Vistos os dados gerais da temporada, vamos entrar agora no detalhe da Champions League e também no detalhe dos dados dos campeonatos nacionais. As competições mais importantes, né, do nível de clubes que esses jogadores disputaram. Começando aqui pela Champions League. Nesse gráfico, marquei aqui para facilitar a análise em vermelho os principais pontos. Vemos aqui, por exemplo, que o Rafinha ele fez 13 gols, foi o artilheiro da Champions League e participou diretamente de 21 gols, 1,58 por 90 minutos. O Dembélé fez 8 gols e participou diretamente
em 14 gols, 1,11 em 90 minutos. Já o Yamal fez 5 gols, participou diretamente de 8, 0,67 por 90 minutos. Vemos que o Rafinha está acima de 99% dos jogadores da competição e o Dembélé 98%. O Yamal 91%. Mas aqui é interessante ver o percentual de chutes que foram convertidos em gol. O Rafinha também tem o maior percentual, com 34,21 contra 19,05 do Dembélé. O Vitinha 14,29, ou seja, ainda maior do que o Yamal, que foi de 12,50. Nessa outra janela, vemos aqui a questão dos passes, que aí o Vitinha dá um show, 93,71% de passes certos. Vemos aqui que o Dembélé tem 81,14% de passes certos, 39 passes chaves, 3,02 por 90 minutos. E o Rafinha, 78,41 com 38 passes chaves, 2,79 por 90 minutos. Veja que um passe-chave só a menos que o Dembélé. E o Yamal, nesse critério, ele foi o último colocado. Ele tem 1,39 por 90 minutos. Notamos que tanto o Dembélé quanto o Rafinha estão acima de 99% dos demais atletas. Vamos agora a outro critério, que eu acho que é o critério que faz com que o Lamine Yamal esteja ali entre os 3 primeiros, tá? Que é o critério que tem a ver com a magia, que são os dribles no futebol. E quando olhamos isso aqui, o Lamine Yamal dá uma lavada nos demais. Foram 97 dribles, o Dembélé deu 50, o Rafinha só deu 35 e o Vitinha 33. Dos 97 dribles, 55 de sucesso, que dá uma taxa de 56,70% de sucesso em dribles. Veja que no caso da taxa do Vitinha, ainda maior que a do Yamal, 66,67% de sucesso nos dribles. E aqui embaixo temos o que afeta o terceiro critério da France Football, que é a questão do fair play, né? Vemos aqui que nem Rafinha, nem Lamine, nem Vitinha tiveram cartões na Champions League, enquanto o Dembélé teve 2 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Mas esse é o critério menos importante dos 3. Vamos olhar agora os números das ligas domésticas. Vamos lá então com as ligas domésticas. Já nesse primeiro, nos gols, vemos que o Dembélé fez 21 gols e participou diretamente de 27 gols. Foram 1,4 participações diretas em gols por 90 minutos, o que o deixa, tanto em número de gols como em participação diretas, acima de 99% dos demais jogadores da competição. Vemos aqui que o Rafinha tem o segundo melhor número, com 18 gols marcados e 27 participações diretas em gols, 0,85 por 90 minutos de participação em gols, o que deixou ele, em número de gols, acima de 97% dos jogadores da competição e acima de 98% dos jogadores da competição na participação direta em gols. Ou seja, números acima do Lamine Yamal, que joga a mesma liga que ele e é também um extremo como ele, apesar do Rafinha às vezes jogar por dentro, que o Lamine fez 9 gols, participou diretamente de 22. Aqui, no percentual de chutes convertidos, o Dembélé teve o melhor percentual com 26,92%. Depois, o Vitinha com 22,73%. Depois vem o Rafinha com 20,69%. E o Lamine, só 9,18% dos chutes convertidos em gols. Em passe, de novo, na liga interna, olha o percentual do Vitinha, 93,90% com 26 passes chaves. O Dembélé teve 83,11% com 61 passes chaves. Já na La Liga, o Yamal teve 79,03% de passes completos, abaixo do Rafinha, que teve 79,52%. E passes chaves, o Rafinha deu 91%, muito acima do Yamal, que deu 64%. E aqui, de novo, na Liga Doméstica, a magia, o Yamal está na frente de todo mundo, foi o que mais driblou. Por 90 minutos foram 4,53, acima tanto no número quanto no êxito de 99% dos jogadores da La Liga. Mais uma vez aqui, quando se fala de drible, de 1 contra 1, o Lamine dá show. E para colocar mais um pontinho no critério de desempenho, eu fui olhar no site de Scout, aquele rating que é composto por
vários itens lá calculado com base em vários itens relacionados a scout, a performance dos atletas. Vamos ver como é que eles foram de acordo com esse site aqui que eu fui avaliar. Podemos ver aqui que em nível de clubes, vemos que na principal competição, que é a Champions League, o rating do Dembélé foi 7.9, que foi o mesmo do Yamal. Apesar dos números que nós vimos anteriormente, o Dembélé terem sido bem melhores do que o Yamal na Champions League, mas ainda assim, nesse rating desse site, ficaram empatados. O Vitinha com 7.6, mas veja que o Rafinha com 8.3, disparado o melhor rating de acordo com esse site de scout, tá legal, pessoal? O que falta aqui a gente ver? O desempenho na seleção. E aí eu vou olhar aqui só a questão do rating desse mesmo site de scout. Vamos ver como é que eles ranquearam esses atletas aí durante a temporada. E de acordo aqui com esse site, o Dembélé teve uma média na seleção de 7.4, vai, pessoal. E aqui o Vitinha de 7.6, arredondando para cima. O Yamal aqui, como é 7.91, consideramos 7.9. E o Rafinha 7.8. Ou seja, vimos aqui que falando de seleção, talvez aí é um outro ponto que tenha ajudado o Yamal pelo destaque com a camisa da Espanha. Analisando esses números, fica claro que a temporada do Rafinha merecia que ele estivesse entre os 3 primeiros. Inclusive, ele teve uma temporada melhor do que o Yamal. Na La Liga, ele foi eleito o melhor jogador da competição e o Yamal joga com ele a mesma competição. E na Champions, ele também foi melhor do que o Yamal. Os números são claros e absolutos nesse sentido. E na participação da seleção, óbvio que a seleção brasileira teve um momento ruim, mas a atuação individual do Rafinha não foi má. Então talvez seja o único ponto onde o Yamal se destacou perante o Dembélé e o Rafinha. Agora, no universo de clubes, tanto o Dembélé como o Rafinha tiveram temporadas melhores que o Yamal. Colabora muito para o Yamal a questão que eu falei lá atrás, a questão artística, a questão do jogo, do espetáculo, que também é muito importante, eu acho que é muito importante na seleção. E dentro do critério da France Football, está lá na questão de impressionante, né? No primeiro item, lá como um dos itens. Mas se for balancear, o Yamal talvez não tivesse que estar entre os 3 primeiros. Qual seria a colocação justa, na minha opinião, com base no que mostrei aqui para vocês todos? Tá aí. Eu acho que o Dembélé mereceu a bola de ouro, mas o Rafinha tinha que ter ficado pelo menos com o 2º lugar. E acho que o Dembélé mereceu a bola de ouro numa questão de desempate ali. Porque se o Rafinha ganhasse a bola de ouro, pela participação dele na temporada, não seria injusto. Mas como título também é algo importante e o Dembélé acabou ganhando a Champions League, no desempate foi ali um pouquinho para o Dembélé. O Vitinho em 3º lugar, porque o critério gol e assistência vai sempre beneficiar mais o atacante. Mas quando pensamos na comparação dele com outros atletas da mesma posição e a importância dele no jogo do PSG e os números importantes para o meio de campo, que são passes certos, sejam longos, curtos, difíceis ou fáceis, ele tem números impressionantes e uma dinâmica de jogo incrível. E eu acho que o Yamal ficaria ali em 4º e o Salah, que eu não botei os números aqui, mas eu cheguei a dar uma olhada, ficaria com o 5º lugar. Concordou? Discordou? Não tem problema nenhum. Coloca aqui no comentário, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos e vamos continuar junto aqui.